Fala galera, beleza? Paulo Cardoso aqui na área. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aqui o meu relato, tá? De como eu quebrei uma empresa de meio milhão, como a gente levou ela para R$ 0 totalmente, tá? É uma história que hoje eu gosto dela bastante, porém na época foi algo bem aterrorizante assim. Só que a gente aprende, né, com essas histórias e eu vejo muito pelo lado positivo, tá, de tudo isso. Mas eu queria compartilhar essa história com vocês, para que vocês tomem ali alguns exemplos, né, algumas decisões que a gente tomou e que vocês vão ver que nem sempre você vai estar no controle de tudo, né? E isso acho que foi uma das maiores lições que eu tive durante esse período, beleza? Então vamos pro vídeo. Antes de mais nada, deixa eu colocar um pouco mais de contexto para vocês. Essa história vai se passar entre 2018 e 2020, tá? Que foi o período que a gente teve ali essa experiência. Só que antes disso, eu quero falar sobre o meu primeiro emprego. Porque foi lá que eu tive, assim. Eu costumo dizer que meu primeiro emprego ele ditou muito a minha carreira como um todo, né? Porque lá eu tive contato com pessoas que já vendiam coisas na internet. Eu tive contato com pessoas que já estavam fazendo processo seletivo para gringa. Então imagine você no seu primeiro emprego, lá atrás, em 2014, já ter contato com esse tipo de pessoa, né? A pessoa já passar para você, ó, tem que fazer isso, isso e isso. Pô, isso foi muito valioso para mim. Eu tive contato com muita gente que fazia freelancer, então isso me colocou muito próximo, né, a ponto de eu ser indicado para vários projetos desse. Então eu já tive contato com projetos paralelos ali bem no início da minha carreira. Então isso facilitou muito, principalmente na parte de precificação. Eu sabia mais ou menos já como negociar, o pessoal também me ajudou muito nisso. Como negociar, negociava por sprint, eu negociava por hora, tudo isso, sabe? Então, eu já tive essa experiência logo de cara, assim, na minha carreira, e eu sou muito grato a isso, porque ditou muito ali todas as outras empresas para frente, tá? E eu posso fazer um vídeo só falando sobre como a influência desse primeiro emprego em todos os outros trabalhos que eu tive. Beleza. Agora que vocês entendem mais ou menos o contexto que a gente está, vamos para a empresa, beleza? Essa empresa ela começou porque eu cheguei no nível, né? Eu já, depois de ter passado por esse trabalho, já estava em uma outra empresa, numa startup. E aí eu estava trabalhando na startup, mas estava fazendo muitos freelancers também. E eu já tinha chegado num nível assim que estava quase. Eu estava ficando sem mãos, né? Porque uma coisa que a gente aprende muito cedo quando a gente começa a fazer freelancer é que você não é escalável. Serviço, né? Prestação de serviço não é escalável. E aí eu tive a sorte também de, durante a faculdade, conhecer pessoas muito boas, que foram esses meus três sócios, né, iniciais. A gente se juntou porque a gente estava meio que em momentos parecidos, né? Todos eles já estavam trabalhando em outras empresas, porém, todos eles fazendo projetos paralelos ali. E aí, Vitor, que um dos três sócios, né, que foi Vitor, Iago e Felipe Rabelo, fez esse convite para mim, né? Então, não foi algo que eu idealizei, foi algo que veio de Vitor. E ele trouxe essa ideia, trouxe todo o conceito por trás da marca, né, da Manifesto. Vou colocar uma foto para vocês aqui. E a gente resolveu, vamos em frente, vamos seguir com isso. E quando eu tomei essa decisão, estava trabalhando na Fit Dance na época. E uma vez que eu tomei a decisão, eu já falei para eles que eu, né, queria ir embora e tal. E aí vieram com um bocado de convites malucos, né? Quando você fala que vai embora e que você está na posição meio que importante, assim, vem um bocado de coisa, mas a decisão já tinha sido tomada, então não iria voltar atrás, independente da grana. Quando eu tomei essa decisão, eu falei, velho, eu não vou voltar atrás, independente da grana. Tanto é que na conversa que eu tive com a pessoa que era acima de mim, né, para poder fazer a demissão, eu falei que eu não queria ouvir uma contraproposta, porque a conversa já estava se encaminhando para isso. Então não dei nem espaço para isso. E aí a gente começou. E, velho, no início foi muito bacana. Eu acho que todo o processo foi muito bacana, acho que, com exceção, é claro, da falência, né? Mas a gente conseguiu ter um escritório físico,
porque a gente achava relevante levar os clientes para o escritório, para os clientes, né, terem noção ali de que não estavam lidando com pessoas que não estavam comprometidas. Então, eu acho que tudo isso ajudou muito a gente na prospecção de clientes. A gente conseguiu ter diversos clientes assim na nossa carteira, mas a gente tinha dois clientes principais, né, duas empresas grandes e que tornou possível, essas duas empresas tornou possível a gente contratar mais e mais pessoas para estar trabalhando ali com a gente, né? Então a gente atendia muita gente, muitos clientes pequenos, porém essas duas empresas ali a gente foi aonde a gente conseguiu ter pulmão financeiro para poder contratar pessoas. E a gente chegou a ter um número de 12 pessoas, além de nós quatro, então eram acho que 16 no total. Claro que as 16 pessoas não estavam nesse escritório, tá? Muitas pessoas já trabalhavam remotamente, mesmo antes da pandemia. Eu acho que essa é uma prática comum em nossa área de tecnologia. Então, a gente tinha pessoas de Florianópolis, pessoas de outros estados trabalhando para a gente. E a gente meio que fazia só intermediação, né? Fazia a negociação, a gente visitava o cliente fisicamente mesmo, né? Ia lá, conversava com ele, terminava os termos. E aí, com essa operação, a gente conseguiu chegar a esse número uma estimativa até de entre 300 a 500 mil reais de faturamento. Lembrando que é faturamento, não é lucro. A gente tinha uma despesa grande de escritório, a gente tinha despesa de contador e todo o trâmite fiscal, pagamento. A gente também não tinha uma política tão grande de, sabe, conseguir dinheiro em cima das pessoas que a gente contratava. A gente queria ter uma margem de lucro em cima, obviamente, porque a gente fazia boa parte do serviço. Porém, a gente queria também valorizar, né, a galera que estava ali com a gente. Não queria simplesmente ganhar dinheiro em cima deles e, sabe? Então a gente era bem transparente com isso também. Então a gente mostrava quanto vinha de lá para cá, quanto ia para eles. Então tudo isso incentivava mais a galera a estar com a gente. E aí estava tudo indo muito bem com a empresa, tá? Porém, se vocês pararem para pensar um pouquinho, o período foi de quê? 2018 a 2020. E em 2019 a gente começou a ter a pandemia, né? Então, esse momento de incerteza do mercado balançou muito com os clientes que a gente tinha. Então, o primeiro movimento que a gente viu foi o seguinte: as pequenas empresas começaram a segurar o orçamento. Então, a gente começou a ver vários clientes, né, cortando relações por conta dessa incerteza. As grandes empresas queriam é, investir em tecnologia, porém, isso ainda era incerto. Hoje é muito fácil a gente ver, olhar para trás e ver assim, pô, quem investiu em tecnologia naquela época se deu bem. Mas na época, quando você acordava de manhã e abria o G1, era só notícias de que o mercado estava quebrando, né? Circuit breaker na bolsa. Então tinha muita incerteza. A galera não sabia se ia investir em tecnologia de fato ou se a onda era segurar e tal e ver o que ia acontecer, entendeu? Então não é porque a gente estava naquele momento ali que a gente pegou um bom momento de mercado, sabe? Então, mesmo as grandes empresas começaram também a reduzir os custos. E aí chegou, né, essa redução de custo toda chegou em um dos nossos clientes principais. E aí foi um baque bem grande, assim, financeiro. Só que a gente estava meio que preparado para isso. A gente tinha um controle financeiro bem bacana. E aí quando veio, a gente teve que fazer algumas mudanças, né? Para a gente era fácil reduzir os nossos salários, porque a gente tinha controle sobre isso. Então a gente reduziu também. Muita coisa que a gente comprou para o escritório, a gente dissolveu isso no tempo. Então, pô, coloca a parcela aí, porque a gente vai trabalhar aqui, né? A gente vai pagando. Então não ficou tão pesado essa parte. Porém, a gente não estava conseguindo outros clientes. Acho que o principal fator foi esse. A gente não conseguia outros clientes. A gente estava prospectando, fazendo cold calls, né? Que é tipo você ir sem indicação de ninguém mesmo para a empresa. Mandava e-mail. Eu lembro que eu botava tipo assim, para conseguir pequenos clientes, né? Eu botava pet shops. E aí aparecia uma lista de pet shops. E eu entrava em cada um dos sites e via qual estava mais
bem cuidado, quando precisava de algumas coisas. Então aí eu pegava e ligava para aquele pet shop e aí oferecia os serviços. Tudo isso para conseguir cliente, só que de fato o momento não estava propício para isso. E aí a gente se viu em uma posição de que cenário de incerteza, tá? Por conta do Covid. As pessoas com medo de sair, aí começaram já as restrições, o uso de máscara. Não estava dando mais para a gente fazer o face-to-face, né? Então, tudo isso dificultou muito a prospecção de clientes. Em paralelo a isso, a gente, um dos sócios, a esposa dele, passou em um processo seletivo para um outro estado e ele foi bem sincero com a gente, falando: Ó, vou precisar me mudar e tal. Mas ele queria continuar na empresa, só que a gente já percebeu que aquilo ali foi meio que o estopim, sabe? Para que a gente tomasse outra direção. E aí, por conta disso, né, a gente também foi cortando o contrato da galera, explicando para eles: ó, o cliente cortou a relação, não tem como a gente manter vocês aqui. A gente foi cortando tudo, todo mundo, né? Até que chegou ao ponto de que a gente precisou tomar essa decisão de dissolver de fato a empresa. E aí, no final de 2020, a gente dissolveu a empresa, porém, esse processo de declarar falência, tudo isso, né? Claro que a gente pagou a todo mundo, não tinha ninguém que precisava de dinheiro, sabe? A gente não precisava pagar ninguém. Porém, éramos sócios, né? A gente precisava fechar o CNPJ. E a gente ainda tinha, por exemplo, eletrodomésticos, não eletrodomésticos, mas móveis que a gente comprou para o escritório. Então, tinha mesa, cadeira, o que mais? A gente fez tipo uma copa também. Então, tudo isso a gente precisava vender as coisas, ver como é que ele estava na contabilidade. Velho, tudo isso, pessoalmente, né, me levou a chegar ao zero mesmo. Então, foi um ano bem complicado para mim. Comecei a pesquisar sobre vagas também, né? Me colocar no mercado de trabalho. Mas com tudo isso ainda bem presente ainda, as contas chegando e tal, pagando daqui, pagando dali. Entre a gente, né, entre os sócios, a gente era bem unido, então a gente ajudou muito um ao outro. No sentido de, pô, velho, esse mês aqui tô apertado. Então a gente fazia esse, sabe? Então não foi um final, eu diria que não foi simplesmente uma gestão, não foi um erro, pô, um erro de gestão, um erro financeiro, a gente não estava esbanjando, sabe? Eu, particularmente, quando estava trabalhando para FitDance e quando eu fui para minha empresa, eu não tive um salto de padrão de vida absurdo. Continuava morando com meus pais, não tinha moto, não tinha carro, eu tinha moto, né? Mas eu não tinha carro. Então, assim, eu honestamente também não estava tão. Estava num momento de vida que não estava prestando tanta atenção nisso, né? Essa questão de dar esse salto de vida. Claro que eu já estava planejando, pô, você vai evoluindo, você quer sair da casa dos seus pais, né? Natural, movimento natural que ocorre, mas eu também entendia a incerteza do mercado e que não era o momento de fazer isso agora. Então, assim, apesar de tudo, apesar de ter ficado zerado, né? E eu sou um cara que sempre gosto de fazer reserva financeira, sempre fiz, desde o meu primeiro emprego, mas mesmo com reserva, ela se dissolveu. Eu não me senti tão mal, né? Falei: ah, velho, beleza, vamos. Eu olhei aquilo com bons olhos, consegui erguer minha cabeça e pensei o seguinte: pô, velho, como as empresas. E aí foi meio que o momento, né? Aquele momento de incerteza e tal das empresas. Coincidiu de que grandes empresas começaram a investir e aí o movimento reverteu, né? As empresas de tecnologia começaram a contratar remotamente. E aí eu falei: ah, já que a galera tá contratando, então vamos voltar pro mercado, né? Vamos voltar com força total aí. E voltei pro mercado de trabalho para uma empresa de consultoria financeira.
E foi uma experiência muito bacana. Hoje eu estou trabalhando para gringa, só que essa experiência que eu tive com a Manifesto foi uma das melhores experiências que eu tive na minha carreira. E é uma experiência que eu sempre trago para os recrutadores, porque eles gostam bastante, né? Que é uma experiência que junta não só a sua experiência de desenvolvedor, mas também lidar com pessoas, lidar com clientes, lidar com projetos e também saber lidar com os fracassos, né? Então essa foi uma das maiores lições que eu tive aí. E eu espero que vocês tenham curtido desse vídeo. E eu sei que ficou um pouquinho longo, mas é isso, galera. Beleza? Até o próximo vídeo.